Olá, graça e paz, amados irmãos. Segunda-feira abençoada, cheia da graça de Deus. Venho neste momento aqui para falarmos um pouco da palavra do nosso Deus. Ontem, domingo, não foi possível transmitir a vocês. Ficamos aí uns dias, afastado um pouco por motivo de força maior, mas hoje estamos aqui e vamos continuar sempre em frente. Estamos aí nessa caminhada que Deus nos deu, esta graça maravilhosa para que assim possamos sempre ir além. Amém? Então, antes de iniciarmos aqui a mensagem de hoje, deixa eu mandar a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos ouvintes que têm ouvido aí a nossa pregação, tem dado crédito, que o Espírito Santo de Deus continue aí abençoando a cada um de vocês, cuidando, porque se o Espírito Santo de Deus não cuidar de cada um de nós, amados, ninguém jamais pode cuidar. Amém? Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para meus irmãos amado Cido, a sua esposa, meu irmão Reginaldo, minha irmã Patrícia, meu irmão Expedito, irmão Tiago, e os demais irmãos aí que têm nos acompanhado, que não lembro o nome aqui neste momento, os irmãos aqui de Sobradinho, todos vocês que têm nos acompanhado, que o Espírito Santo de Deus encoraje a cada um de vocês mais e mais. Amém? Nossos irmãos amados ali também na Tapera, na Santa Rita, no Roçado, no Sítio São João, na Caatinguinha e por aí vai. Amém? E hoje também lembrando aqui nesse momento, parabenizar o meu irmão Evandro, também tem nos assistido, Evandro dos Santos, está completando aí mais uma dávida de vida. Que Deus continue aí te abençoando, cuidando de você, pois neste dia maravilhoso seja feita a vontade de Deus em sua vida hoje e sempre. Que o Espírito Santo de Deus assim possa, como sempre tem feito, cuidado de você e de toda a sua casa. Amém? Então, vamos aqui à mensagem de hoje. Hoje, segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Amém? São precisamente 20 horas e 49 minutos. Sejam todos bem-vindos. Receba o abraço, o carinho do Ministério Nova Sião. Que Deus, como falei anteriormente, cuide de cada um de vocês. Estamos aqui hoje com o tema Graça. Vivemos pela fé e não por lei. Amém? Hoje nós vamos ler a esse respeito e vamos entender para que a gente possa assim aprender cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Então abra aí a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 66. Nós vamos aqui entrar em um contexto para que assim a gente dê início. Amém? Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga graças a Deus. Vai ouvir do mesmo jeito a boa palavra, a boa mensagem. E você que está aqui juntamente comigo, sinta-se abraçado por cada um de nós do Ministério Nova Sião. E lembrando também, irmãos amados, que nós não estamos aqui para pregar a nós mesmos, para engrandecer a nós mesmos ou perseguir quem quer que seja. Não estamos aqui para agradar a homens. Amém? Não estamos aqui para pregar, agradar a qualquer um irmão, jamais. Nós estamos aqui para cumprir o que já está escrito dentro do meu coração e do seu coração. Amém? Lembrando a vocês, amados, como sempre tenho dito, é um erro gravíssimo as pessoas acharem que as escrituras estão se cumprindo. Olha só, amado, deixa eu só entrar aqui nesse dilema e dizer para você o seguinte, que toda a Bíblia, a qual nós temos hoje, e que nós lemos e até transmitimos aos amados irmãos, quero dizer para você
que não tem conhecimento, que não tem costume de ler, que tem o entendimento entenebrecido, abra sua mente e lhe digo e provo para qualquer um que todas as profecias que estão na Bíblia, todas elas já se cumpriram, porque todas elas eram voltadas ao povo de Israel. Amém? Toda a profecia que você vê no livro de Apocalipse, a profecia de Daniel das 70 semanas, todas essas profecias já se cumpriram. E hoje o que ficou? Nós, os filhos de Deus, herdeiros dessa terra maravilhosa, herdeiro não, digo mais além, proprietários. Amém? E o que acontece daqui para frente, que vemos muitas tragédias, muitas coisas terríveis acontecendo, amados irmãos, nada mais é do que fenômeno da natureza e imprudência do homem, e não profecias. Todas as profecias se cumpriram. Amém? Então, sem mais conversa, sem mais mimimi, vamos aqui à palavra de Deus, Lucas capítulo 22, no versículo 66. Leiam comigo para que a gente faça a nossa confissão de fé. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Para aí, vamos ler. Vamos entender nesse momento e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento e por estas palavras que acabei de ler aqui agora. Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso, bendito és o Senhor por toda a eternidade e sempre. Sabemos, ó Deus, que neste mundo temos aflições, passamos necessidade, passamos perseguições, sofremos com percas, mas o Senhor é maravilhoso. Todos esse conselho reunido contra ao Senhor, sem saber que és o Filho de Deus, ou muitas vezes sabiam, mas não queriam, porque era ruim para os negócios deles, assim como é hoje. Quando pregamos a graça, que mostramos o teu evangelho àqueles que se descrente, aqueles que se intitulam mestres, pastores, eles não creem, ó Pai, e querem viver a tua palavra como se fossem judeus. Querem que as profecias dadas naquela época aconteçam nos dias de hoje. Mas isso já se cumpriu, pois o Senhor nos tem por filho e nos ama. E neste momento, sobre o teu amor, sobre a tua infinita misericórdia, eu quero te agradecer por tudo quanto tem feito em minha vida, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dos meus familiares, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos em Cristo, dos meus amigos e de todos aqueles que comigo trabalham. Que o Senhor, Pai, na tua bondade e maravilhosa misericórdia, encoraje a cada um, cuida de cada um deles, pois a tua vontade, Pai, é maior do que o que eles pensam. Os teus planos são maiores para a vida de cada um deles. E que se cumpra a tua palavra sobre a vida de cada um de nós. Isso é o que eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém, amados? Então, como acabamos de ler aqui agora, muitas das vezes na vida da gente, pessoas se levantam, muitos que têm conhecimento, mas conhecimento esse, amados irmãos, da carne, carnal. Como acabei de ler aqui para você agora, essas pessoas se reuniram contra ao Criador, contra o Filho de Deus, e queriam dele resposta, queriam acusá-lo. E é hoje, como está aqui no tema que falei para você, graça, vivemos pela fé e não por lei. E nesta fé maravilhosa,
que aqui estamos, nós vamos entender e aprender mais de Jesus. Amém? Para quem chegou aqui na live agora, vamos aqui, tem o nosso amado aqui, Dirle está assistindo, seja bem-vindo, meu amado irmão, que Deus continue aí te abençoando. Leia comigo, por favor, e entenda. Olha só como eram as pessoas daquela época, pessoas com entendimento, pessoas que se intitulavam mestres, pessoas que se intitulavam chefes, se reuniram em uma reunião para destruir aquele que pode tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Mas, como sabemos, amado, era necessário que acontecesse para que hoje eu e você possamos viver essa vida maravilhosa que vivemos, reinando em vida na Nova Jerusalém de Deus, vivendo todas as bênçãos, amém? Espirituais. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Olha só, amado, como se faz hoje. Prende-se, a lei vai lá, vou ser mais claro. Aquela pessoa é detida em algum delito ou em algum crime, ou a polícia militar vai lá, recolhe, leva até a delegacia e de lá a lei é aplicada. Nesse caso, Jesus não tinha pecado algum, sempre ajudou, mas estava sendo acusado por uma simples coisa. Como muitas vezes nós somos acusados, muitas vezes nós somos taxados, mas isso é de menos. O que importa não é o que as pessoas pensam de você, não é o que as pessoas acham de você, não é a maneira de você ser, é o que Deus vê, é o que Deus acha de você. Se preocupe simplesmente com isso. O que Deus pensa de mim? Quer que eu te diga a resposta? Coisas maravilhosas. Deus só pensa coisas boas ao nosso respeito. Amém? Então esses homens se reuniram, foram lá e levaram Jesus até o conselho. Chegando lá, o que diz? Olha o que acontece. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Olha só, ainda tinham dúvida. E quantos não andam com dúvida? Quantos não tem por aí dizendo que Deus me abandonou, que tem dúvida que Deus age sobre as nossas vidas? Tem muitos dessas formas. Amém? Então o versículo 68 diz: e se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Olha só. Eles fizeram uma pergunta a Jesus e Jesus respondeu a eles: se eu fizer uma pergunta, vocês não vão me responder. 69. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. 70. Aí todos perguntaram: então você é filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Olha só, amado, até me arrepia porque é muito forte essa passagem, né? Imagine ali para Jesus, nessa situação, sendo acusado de uma coisa maravilhosa, mas para muitos, aquela palavra que Jesus proferia da boca dele em dizer que sim, que ele era o Filho de Deus, o levou à condenação de morte, à condenação da cruz como um ladrão.
como um malfeitor, como um homem terrível, cometedor de vários crimes brutais, de vários assassinatos. E Jesus foi condenado desta forma. E muitas das vezes, amado, tem pessoas das nossas vidas que não quer ver o nosso bem, quer fazer com que vivamos do jeito que eles querem. E não é assim, amado. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua carreira a seguir. E muitos ficam se inflamando, perdendo tempo com coisas vãs, com doutrinas de homens. Amém? Licença aqui, amados irmãos. Poxa vida. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amado. Tive que resolver ali um probleminha rapidinho. Estava enchendo ali uma vasilha de água. Minha esposa deu uma saída, deixou a torneira ligada e a água estava fazendo barulho e eu fui até lá. Amém? Mas voltando ao nosso raciocínio. Tem pessoas, amado, que até hoje quer viver dessa forma, acusando, condenando os outros, se reunindo em conselho, se reunindo em reuniões, em vez de se juntarem para somar, não vão discutir algo que não tem nada a ver, acusar. E Deus, ele não se agrada dessas coisas, amado. Deus, ele não se agrada dessas pessoas, de pessoas que se reúnem para destruir o seu próximo. Amém? Se não, vejamos, olha a diferença. Vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 19, livro de Gálatas. Amém? Quem encontrou, diga amém. Capítulo 3, no versículo 19 ao 21. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. 21h05. Olha a diferença. Então, por que é que foi dada a lei? Ali nós vimos Jesus sendo acusado pela lei por ter dito que era filho de Deus. E aqui o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, explicando o porquê. Olha só. Então, por que é que foi dada a lei? Uma pergunta. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Olha só, amado, para que serviu a lei? Amém? A lei teve toda a sua glória, teve todo o seu vigor, era um ministério angelical, amém? Ali tudo acontecia por anjos, os anjos recebiam o recado de Deus e transmitia aquele escolhido por Deus para levar o recado ao povo. E neste caso aqui, quem dava este recado era Moisés. Moisés recebia do anjo, transmitia ao povo. Só que esta lei não era eterna, não era para sempre. Amém? Tinha um tempo. Então, toda a escritura que nós lemos hoje, todos aqueles feitos, todos aqueles acontecimentos, a passagem de Jesus sobre a terra, tudo era para se cumprir esta lei que foi dada. Então, amados, tem muita gente que até hoje se embaraça todo.
Tem uns que dizem assim, mas eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que ele é o único Deus na minha vida. Mas nega com as suas obras. Como nega a Jesus? Com campanhas, com propósito, com comendo pão, bebendo suco. Amém? Com doutrinas vãs, doutrinas criadas por homem, porque nós vemos por aí, tem muitos, mas a igreja A e a igreja B é assim, a igreja C é diferente, lá a doutrina é assim. Não, amado, a doutrina é só uma, é a da palavra, viva e eficaz. Doutrina de homens não cola, amém? Então, amado, e quem era o prometido? Quem foi feito a promessa? Abraão, né? Que um descendente de Abraão. E este descendente, a qual nós acabamos de ler lá em Lucas capítulo 22, no versículo 66 ao 71, nós vimos lá que Jesus veio para aquele povo, o ajudou a cada um deles, mas porém, o que acontece? Não foi recebido. Amém, amado? E muitas das vezes tem pessoas, amado, que não recebem a pregação, a mensagem que é transmitida a vocês, ou por mim, ou pelo irmão Deraldino, porque as pessoas dizem, não, mas eles não são pastores. E nem eu quero, amado. Para que eu quero fardos para carregar? Amado, como eu disse e volto a dizer, não existe essa história de ganhar almas para Jesus, de ganhar vidas. Quer que eu te diga uma verdade? Para você não esquecer nunca mais. Todos que estão aqui nessa terra são de Deus. Uns com comportamentos terríveis, outros com comportamentos bons, outros com comportamento totalmente diferente, outros descrede tudo, não acredita em nada. E isso cabe a quem? A mim acusar? A mim julgar essas pessoas? Não, mas nós temos que pregar, porque quando o evangelho for pregado a toda criatura, Jesus virá. Ei, amado, o evangelho foi pregado até os confins da terra. Deixa eu te dizer mais. Jesus disse ainda que não ficou sequer um sem ouvir a palavra dele. E hoje, amado, falamos aqui diretamente com você, através da Bíblia, pregamos aos demais irmãos, é porque eles não têm o entendimento, é porque eles não conhecem, é porque eles não sabem quem é Jesus ou nunca ouviu falar. Aí as pessoas ficam, amados, se enganando, dizendo, não, temos que evangelizar, temos que ganhar almas para o reino do céu. Amado, só vai entrar lá os escolhidos de Deus. E quem vai dizer quem é escolhido de Deus não sou eu. Deus conhece os seus e Ele sabe. Cada um deles. Amém, amados? Então não se preocupa. E te digo mais. Tem pessoas por aí, amados, achando que tem que buscar a salvação, achando que tem que buscar o Espírito Santo. Amado, não se busca o que já está em nós. Amém? Mas você tem que falar em línguas estranhas. Não, amado. Se eu quiser falar em línguas estranhas, eu procuro uma universidade e vou fazer uma formação na língua que eu quiser. Mas é a língua dos anjos qual? Amado, deixa eu te abrir os olhos. Você que vai nesses templos religiosos que tem aqui em Sobradinho. Quando um daqueles estiver falando a língua estranha que vocês pensam que é dos anjos, eu digo a você o seguinte, grita lá no meio da reunião e diga, epa, pode parar com isso. Se ele parar, amado, se ele parar, pode estar na certeza que não é do Espírito, é da carne. Amém? É da carne. E quando Deus ele quer falar, amado, ele fala diretamente a nós.
E essa língua estranha que muitos falam aí, eu digo para você que nem ele mesmo sabe o que está dizendo. E quando você pergunta a ele, pastor, que língua era aquela que o senhor estava falando? E ele vai dizer, eu estava em mistério. Era mistério de Deus. Mistério? Se Deus diz que aquele que fala em língua é bom que tenha alguém que interprete para que toda a igreja seja abençoada. Tá vendo como é? Então, amados irmãos, temos que ter esse entendimento. Sabermos dividir as coisas. Sabermos o que é lei e o que é graça. Saber o que nos aplica hoje e o que não serve. Amém? Para os dias de hoje. A história bíblica, a história do povo hebreu está toda aqui. Mas não é porque a história está aqui que nós temos que viver como se fôssemos um hebreu, como se nós fôssemos um povo daqueles antigos. Não, amado. As profecias eram para eles, não para nós. Amém? Então, abra sua mente. Essas coisas que você vê por aí de campanha, de propósito, de jejum, de subida em monte, de santa ceia dos homens, tudo isso aí, amado, não edifica a Deus não. E nem a você. Você está fazendo algo condenando a Jesus. Comendo pão e bebendo suco, dizendo que Jesus ainda vai morrer. Então, se você crê que Jesus ressuscitou, por que você condena? Ah, irmão, mas é para quando ele voltar, é para até que ele venha. Não, amado. Todos nós tenho dito isso nas minhas reuniões e eu digo às pessoas o seguinte, amados, o dia determinado de cada um de nós por Deus não nos pertence. Ninguém nessa terra sabe o dia e nem a hora que vai partir. Eu posso partir agora, nesse momento. Ou pode ser outro dia, ou amanhã, eu não sei. Mas, amados, aprendam uma coisa. Quando você come pão e você bebe o suco, que muitos chamam de Santa Ceia, você está dizendo assim, que Jesus ainda vai ser crucificado, que ele ainda vai ressuscitar o terceiro dia, e para você, ele não ressuscitou. Ele não está vivo. E Jesus não está morto, amado. Ele vive. Os discípulos, amado, que foram cegos, duros de entendimento, cabeça dura, não abriram a mente, não prestaram atenção no que ele falava. E ele dizia, é necessário que eu vá. E se eu for, eu vos prepararei morada para cada um de vós e voltarei para elas. E voltou, amado. Mas infelizmente, muitos não acreditam, muitos não crêem. Por quê? Porque quer viver sobre a lei, quer viver por lei judaica e não por fé. O nosso pacto é pela fé, o nosso ministério é da fé. Amém? E desde Abraão, ó, a fé está aí. Nós não vivemos mais um ministério angelical, onde o anjo traz o recado e ali o mensageiro transferia ali o recado do anjo. Não, amado. Nós vivemos por fé. Amém? Continuando o nosso raciocínio, versículo 20. Porém, para quem chegou agora, Gálatas capítulo 3, versículo 19 ao 21. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa e de Deus é um só. Tá vendo? O Deus é um só. Não se precisa de quem? De intermediário. Eu estou conversando com você, mas você não precisa de mim para intermediar a Deus por você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Conversa diretamente com Deus, fala com Deus e o Espírito Santo conduzirá a tua oração. Porque nós não sabemos orar como convém. Por quê? Porque pedimos mal, pedimos para gastar nos nossos próprios desígnios, nossos próprios desejos. E Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não quer nada disso. Amém? Fique atenta. Abre os teus olhos. Amém?
Graça e paz, irmã Angelina Domingas. Deus continue aí te abençoando. Seja bem-vinda. Amém, amada? Versículo 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada a uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Tá vendo, amado? Não era que a lei era ruim, não era que a lei era difícil, era simplesmente, amado, a desobediência do homem que era pior, que era terrível. E então ficava daquela forma. O anjo trazia o recado, Moisés transmitia, o povo não cumpria e Deus descia ali com o julgamento, né? Cumpria-se as escrituras ali. Tudo quanto fazia, acontecia. O povo não queria, Deus ia lá e agia. Não era assim? Falaram lá com Moisés. Quer dizer que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala conosco? Tá vendo, amado? E tem gente dessas jeito. Por que Deus não me escuta? Por que Deus não fala comigo? Por que eu falo com Deus, eu peço as coisas a Deus e Ele não me ouve? Amado, lembre-se de uma coisa, que tudo que sai da nossa boca, Deus está ouvindo. Amém? Tudo que você profere, Deus está ouvindo. E eu te digo mais, pode estar na certeza que Deus ele tem ouvido cada palavra sua. Ele sabe do que tu tem necessidade, ele sabe do que tu precisa. Não precisa, amado, se alvoroçar, se perguntar por que isso, por que aquilo, porque Deus ele sabe, amado. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém? Então não se preocupa. Se arrependa das suas falas. Nunca diga a você mesmo que Deus não te escuta, que Ele não fala com você. Por que é que Deus fez isso? Amado, quem somos nós para questionar ao Criador? Amém? Então tenha este cuidado. E como eu te falei, lembre-se de uma coisa, que Deus ele está olhando por você. Ele sabe da tua necessidade. Ele só está te amadurecendo para que você receba a bênção e não destrua ela rapidamente. Amém? Deus sabe o que vai fazer com a glória, mas o homem não sabe. Então, abre a tua mente, fica atento. Graças a Deus. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Efésios, capítulo 2, no versículo 1 ao 3. Olha só as palavras do apóstolo Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 3. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha só, tá vendo? Você que anda ansiosa, você que anda preocupada, você que anda preocupado, você que está aflito com o coração ardendo, para de se preocupar. Deus está feliz por estarmos unidos, por estar nele, por estar sempre perto dele. Por quê? Porque ele nos ama, amado.
Ele está sempre cuidando de nós. Você está vendo a diferença que é a lei para a graça? Na lei nós vimos que aquele povo se reunia, se juntavam para ir contra a Jesus. Já em graça, pelo contrário, as pessoas se reuniam para falar de Cristo, do amor de Deus para com o irmão, para com o próximo. Graça e paz do nosso irmão Edson Matias aí também. Seja bem-vindo. Que Deus continue aí cuidando, abençoando toda a sua casa. Então, amado, para de se preocupar. Deixa de ser ansioso. Se as coisas não deram certo agora, é porque Deus está te amadurecendo para lá na frente você receber algo maior do que o que tu vem pedindo. E Deus, ele nos surpreende quando pensamos que estamos só. Se enganamos, porque Deus está mais perto do que o que a gente imagina, do que as pessoas acham. Amado, não podemos ver, mas podemos sentir o amor, o gozo, a paz, a mansidão, a longanimidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Creia nisso. Ainda no livro de Efésios, capítulo 2, só que agora no versículo 20 ao 22, leia comigo. Amém? Que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Vamos ler aqui do 19 para ficar mais encaixado. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele, este poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Olha só, amado, que coisa maravilhosa. 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades e existe neste mundo e no mundo que há de vir. Olha só, amado. Que coisa maravilhosa que acabamos de ler. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Cristo recebeu a maior honra que pode existir nessa terra ou no mundo celestial. Recebeu de quem? Do próprio Deus. Amém? Então, amado, para que você não viva preocupado, para que você não viva desesperado, o importante é você estar bem consigo mesmo. Se você estiver bem consigo mesmo, você consegue ir bem com tudo e todas as coisas. Então, amados irmãos, sabemos que passamos por luta, por momentos difíceis. Às vezes é complicado para um, às vezes as coisas é fácil para outros, mas digo a você uma coisa: não se precipite, não se desespere, não desista, persista e insista. Amém? Para que você não seja enganado, para que você não seja apanhado, para que você não seja enganado na própria palavra onde você ouve, porque o que mais nós vemos por aí, amados, são pessoas enganando os amados irmãos com todo tipo de campanhas, de propósito, de voto para com Deus, de reunião para a família, reunião para a vida financeira, reunião de cura, de libertação, reunião de sessão de descarga e outras coisas a mais. Só te digo uma coisa, que isso aí vai te acarretar mais problemas ainda. Primeiro, que Deus, ele não é Deus de barganha.
Deus, ele não faz nada por mim, por você, porque você tirou do seu sustento para sustentar outro, para fazer algo em prol de algo. Pode estar na certeza, amado. Se você é uma pessoa que vive levando as fotos, né? As fotinhas dos filhos, da família, até um local chamado igreja, para o pastor, entre aspas, né? Que o pastor é Cristo, orar, eu digo a você, não vai mudar nada. Não vai mudar a vida do teu filho, se ele bebe ou se ele está nas drogas, qualquer tipo de vício. Só te digo uma coisa, o homem ou a mulher só muda quando ele diz basta. Eu já estou cheio disso, eu estou enfadado, eu cansei de viver assim. A partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou mudar. Amado, não é de hoje que eu sou cristão. Não é de hoje que eu venho orando a Deus, clamando a Deus. Porque pedir a gente não vamos pedir porque Ele sabe, Ele conhece. E quantas vezes eu não já fiz pedido a Deus para que o meu pai parasse de beber, para que minha mãe parasse de fumar, para que meus irmãos deixassem de beber, deixassem de curtição. Já fiz propósito, já fiz campanhas, já passei por vale de sal, já fui no monte, tomei 7 mergulhos lá de Naamã, tudo em prol dessas causas. E o que é que eu te digo que aconteceu? Nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque eu estava barganhando com Deus. Porque eu estava fazendo algo que Deus não estava se agradando. Desnecessário. Amém? Vivemos somente pela fé e não vivemos por obras meritórias. Amém? Então, graça e paz a cada um de vocês. Obrigado a cada um de vocês que me assistiram, que estão aqui junto com o Ministério Nova Sião. E quero agradecer de coração a cada um de vocês que no momento difícil lá que passamos, vocês chegaram junto lá, prestando lá os sentimentos de vocês a toda a nossa família. E espero que daqui para frente Deus continue aí sempre cuidando de tudo e todas as coisas. E que cada um de vocês sejam encorajados também. Hoje é um dia que está se findando à noite já, né? Já estamos chegando aí já quase às 22 horas. Mas eu digo a você o seguinte, que Deus é contigo em todos os momentos, cada segundo da tua vida. Não importa o problema, não importa o que você esteja passando. Só te digo uma coisa, que o que você faz para barganhar com Deus não tem eficácia. Deus não é Deus de troca. Não é você dizer assim, eu vou fazer uma campanha de 7 dias, eu vou fazer um jejum de 4, 5 dias, eu vou subir ao monte 3 vezes na semana, eu vou fazer um propósito, vou fazer um voto com Deus e Deus vai abrir as portas, vai me fazer com que eu ganhe muitas coisas, muitas bênçãos, eu seja abençoado. Não, amado, tu já és abençoado, tu já és mais do que vencedor e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu sou José Ferreira, graça e paz a todos. Fiquem em paz, em segurança. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana cheia da graça de Deus. E sábado, estamos às 19 horas e 30 minutos lá no ponto de encontro. Amém? N18, Rua 4, número 12. Louvando a Deus com alegria. Sintam-se à vontade para nos assistir ou se quiser vir nos visitar, fiquem à vontade. Amém? Então, sábado às 19h30, estamos aí louvando a Deus com alegria com o Ministério Nova Sião. Amém? E com o pregador Deraldino Costa. Fiquem em paz. Tchau, graça e paz a todos. E até domingo que vem também. Se assim Deus permitir, transmitirei a mensagem a vocês novamente. Se não, estarei novamente na segunda-feira aqui louvando a Deus com alegria.
na sua palavra. Amém? Tchau.